Quem está empolgado hoje na presença de Jesus aqui, amém? Você pode tomar o seu lugar. Que grande honra a gente estar aqui na presença do nosso Pai Celestial. Eu quero mais uma vez, em nome de toda essa igreja, desejar feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão aqui. Vamos lá, Revo Church, vamos dar uma salva de palmas muito caprichada para os pais hoje aqui. Nós honramos a sua vida, nós honramos a figura paterna. Deus é um pai. Jesus, ele ensinou a gente a chamar Deus de pai, e eu creio que não existe nada mais precioso nessa terra, nessa vida, do que você ter uma experiência poderosa com o seu pai verdadeiro, com o Pai Celestial, com Deus no seu coração. Quando eu estacionei meu carro, estava com o meu celular, e eu fui colocar ele no bolso da jaqueta. Para minha infelicidade, eu achei que o bolso da minha jaqueta era aquele que entrava assim, e não era. E o meu celular caiu no chão, e pela 29ª vez, eu quebrei a tela do meu celular. Eu peguei, a Bíblia fala, em tudo dai graças. Eu falei, Jesus, obrigado que acabou de quebrar. Tu és tão bom. Funciona, gente. Quando eu estava olhando aquele celular, tentando identificar o que aconteceu, você vai tentar fazer uma perícia, se vai precisar trocar a tela ou não, é ou não é? E eu fazendo a perícia no meu celular, quebrou aqui quebrou a película, vai ter que trocar. Obrigado, Jesus. Mas tinha um rachado, fora, e Deus falou para mim assim hoje, nessa manhã, Mateus, existem muitos corações que estão rachados, com problema de paternidade. Quando eu subi essa rampa aqui, que a gente chega aqui em cima com a língua para fora já, os sedentários. Você que riu, você é dos sedentários. Eu apenas pedi, Jesus, se tem muitos corações marcados pela uma má experiência com paternidade aqui nessa vida, nessa terra, então eu oro, Pai, que hoje, aqui nessa igreja, o Senhor se manifeste como um Pai e nos abrace. Essa é a minha oração. Nessa manhã a gente já teve um tempo que foi extraordinário, e eu sinto aqui que nessa noite também Deus, Ele vai se manifestar como um Pai aqui. Você está com uma expectativa grande aqui nesse lugar? Levante uma das suas mãos bem alto, diga, Pai, eu quero receber o seu abraço nessa noite, e tudo aquilo que o Senhor tem para mim, eu possa receber. Eu creio que como um pai, tu tens o poder para curar e restaurar o meu coração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém bem alto? Eu quero começar lendo um texto que está no livro de Atos. Você pode abrir a sua Bíblia comigo. Atos é o quinto livro do Novo Testamento, Atos capítulo 15, no verso 36, nós vamos ler o verso 36, 37, 38 e 39, nós encontramos aqui uma história, Atos capítulo 15, verso 36 a 39, e nós vamos desenvolver a nossa mensagem através dessa história hoje. Diz assim: decorridos alguns dias, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão. Ora, Barnabé queria que levassem também a João, chamado Marcos. Você pode repetir comigo, meu áudio, que é João, chamado Marcos, verso 38. Mas a Paulo não parecia razoável que tornassem consigo aquele que tinha se apartado deles e não tinha o acompanhado no trabalho. E havendo entre eles tal desavença, que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo a Marcos, eu vou contar até 3, você fala esse nome comigo, 1, 2, 3, Marcos, navegou para a ilha de Chipre, O tema da minha mensagem hoje é o coração de um pai, Eu quero começar contando hoje a história desse jovem rapaz chamado Marcos.
A gente não tem relatos tão falei inglês? Tão específicos sobre a vida dele. Na verdade, a Bíblia menciona muito pouco o nome de Marcos e quem ele foi. Ele é mencionado apenas 4 vezes em toda a Bíblia. A primeira vez que ele aparece, ele é apresentado como um cooperador do apóstolo Paulo, um discípulo, um ajudador. E que honra será que era ser um cooperador do apóstolo Paulo? Quem aqui gostaria de ser, gente? Gente, eu me sentiria muito honrado. Você está no ministério com um homem, o qual ele mesmo relatou a ele mesmo: conheço um homem que foi colocado um espinho na carne devido à sua grandeza das suas revelações. Uau! Ele fala: conheço um homem que foi arrebatado até o 3º céu, falando a respeito dele mesmo. O apóstolo Paulo, nós não temos dúvida, gente, que talvez foi o maior apóstolo que temos, escreveu 1/3 da Bíblia, do Novo Testamento, perdão. João Marcos é apresentado como um cooperador. A segunda vez que menciona o nome desse rapaz chamado Marcos, está exatamente no livro de Colossenses capítulo 4:14, apenas o seu nome é mencionado e não se acrescenta nada a respeito dele. Mas a última vez que é mencionado, ou melhor, a terceira vez que é mencionado, ele é apresentado como alguém que abandonou o apóstolo Paulo, alguém que desertou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha algo no coração dele. O apóstolo Paulo desejava evangelizar. O apóstolo Paulo, a propósito, 2 semanas atrás a gente pregou sobre a maneira que ele perseguia os cristãos, quem lembra? Jesus derruba ele do cavalo, e parece que agora ele se torna o principal evangelista. Algo queima tão forte no coração dele que ele diz: é impossível eu parar de pregar quem é Jesus. Não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha Facebook, nem televisão, e provavelmente nem energia elétrica. Mas o apóstolo Paulo diz: tudo isso aqui não vai me impedir de proclamar que Jesus é o Salvador do mundo, que Jesus é o Filho de Deus. Na velha ideia de viagens, o apóstolo Paulo obviamente vai pretender entrar num navio, cruzar mares para tentar chegar a diferentes cidades situadas em toda a Ásia, o velho mundo, geografia. Obviamente, Marcos é apresentado como um cooperador do apóstolo Paulo, e parece que na hora H esse rapaz dá para trás. Uma coisa que eu descobri: ninguém gosta de pessoas que na hora H dão para trás, verdade? Homens que gostam de futebol, a gente faz exatamente levantamento de quem jogará bola. A propósito, que saudades, né, meu filho? Jogar um futebol. Tem 10 na lista. Na hora que vai jogar, faltando 2 minutos, um diz: estou fora, não vou poder ir. Arrebentou. Vai faltar um. Ninguém gosta, gente. E principalmente em viagens. Deixa-me falar algo para você. Em viagens, quando você está animado para algo, gente, a pior coisa que pode acontecer, na hora H, dá alguma coisa errada. Quem aqui já ficou animado, assim, estava empolgado, assim, estava com ansiedade para fazer uma viagem que você estava programando? Não para o Cerrito, uma viagem. Mateus, Rio do Sul, nada contra. Não, mas é uma viagem, gente. Uma viagem grande. Talvez meses de preparação. Você tem que entender o contexto. Uma viagem naquela época era diferente de hoje. Uma viagem levaria tempos e tempos, meses de preparação. Eu tenho uma experiência muito ruim com dar para trás na hora da viagem. Quando eu era adolescente, eu tinha uma banda, e nosso sonho, cara, era tocar numa cidade diferente de Lages. A gente já tocava por aqui, tocava ali, tocava lá. Mas você sabe, parece que a ideia do cara que é músico, ele pensa assim: não, eu quero cantar numa cidade fora da Mures. Tinha um festival de bandas em Florianópolis, e um cara organizador, um festival cristão, um pastor,
chamava ele de bispo, né? Eu achava engraçado, mas entre chamar ele de bispo e tocar e não chamar e não tocar, eu disse: bispo, o senhor é o melhor bispo do mundo, né? Vai levar nós para tocar aí. Ele agendou tudo certinho. Gente, aquele dia foi uma preparação, era a primeira vez na história da nossa vida que a gente ia tocar fora de Lages. Alguns trabalhavam em outras coisas, chafazeres, todo mundo pediu liberação para o chefe, coisa, nunca me esqueço, era uma quinta-feira isso. Dia de semana, dia de São Pega, como diz. Era 2 horas da tarde, a gente estava tentando sair para Florianópolis, e quando a gente chegou nos índios, tem alguma coisa com os índios, gente, cuidado ali quando você passa os índios ali, né? Quando a gente chegou ali, pegou o sinal no celular de novo, e eu olhei, 48, código, eu atendi, e esse bispo falou: Mateus, onde é que você está? Eu falei: o senhor pode ficar tranquilo, nós já estamos saindo aqui, estamos a caminho, e logo estamos aí. Ele falou: não é para ficar tranquilo, freia o carro e volta que não vai ter mais festival. E eu falei: não, bispo, o porta-malas está cheio, todos os rapazes estão aqui, e vai ter. Ele: não vai não. Eu falei: está falando sério? Ele falou: estou falando sério. Gente, quando eu desliguei aquele telefone, eu olho para todo mundo, e todo mundo já tinha ouvido uma conversa, meia conversa telefônica. Quem já ouviu uma meia conversa telefônica? Que você sabe o que é a notícia, mas você não acredita. Você não quer acreditar assim: não, fala. Eu falei: gente, isso mesmo, não vai ter. A gente deu meia volta, voltou, foi para casa de um dos amigos nossos, tinha o PlayStation 2, ligamos, e ele bota falar para mim assim: Mateus, se o meu chefe sabe que não teve a viagem, que eu estou jogando PlayStation 2 aqui, ele me mata. Gente, esse sentimento de frustração era tão grande aquele dia. Por quê? Porque estava todo mundo pronto para uma viagem. Não entendo o apóstolo Paulo. Na hora H, esse cara chamado Marcos, a Bíblia não fala relatos porque ele desiste. A gente não sabe o que aconteceu ao certo, mas eu sei que ele começa a não atender o telefone, e o apóstolo Paulo mandava WhatsApp e não dava os 2 vizinhos. A Bíblia não menciona o porquê aquele rapaz chamado Marcos desiste, mas obviamente nós sabemos, talvez faltou coragem, talvez faltou fé, talvez faltou disposição, mas tudo que nós sabemos, gente, é que Marcos, naquela noite, ele fracassa. Deus tinha um propósito para a vida dele, assim como Deus tem um propósito para a vida de cada um aqui. Deus tem um chamado para todo mundo aqui, quem crê diz amém. O nosso chamado é a coisa mais importante da nossa vida. Você nunca viverá uma vida completa fora do seu chamado. Você pode ter tudo aqui fora, se você estiver fora da vontade de Deus, tu ainda se sentirá pela metade. Acredite. Já teve a sensação de você querer muito algo, e quando você teve, aquilo não te completou? Apenas o chamado e o propósito de Deus para a nossa vida tem a capacidade de nos completar. Marcos, ele sabe que ele acabou de tomar uma péssima decisão. Obviamente o apóstolo Paulo era um homem resignado, e ele pensa: com você ou sem você, rapaz, eu vou continuar o meu propósito. Quem já descobriu que existem estações da nossa vida que nós não podemos depender das pessoas para continuar o nosso propósito? Às vezes tem pessoas que param de correr. Mesmo assim, eu decidi me manter na caminhada com Jesus. Marcos para, o apóstolo Paulo vai, Marcos fica com seu tênis da Nike, mochila nas costas, fone de ouvido. Ele sabe que ele acabou de fracassar, ele fugiu do chamado que Deus tinha para a vida dele. Inicialmente parece que isso não tem tanta importância, mas daqui a pouco começa a cair a ficha. Alguém aqui já tomou uma decisão pela qual você se arrependeu profundamente na sua vida? Provavelmente, todos nós aqui. Marcos, ele senta, naquela noite, eu fico imaginando ele pensando, colocando a mão na cabeça, ele pensa: o que eu acabei de fazer? Por que eu fracassei? Por que eu não fui na viagem? Nós não sabemos a razão, mas eu sei que Marcos, ele sabe que aquele dia é um capítulo sombrio na sua vida. Aquele dia é um dia que rotularia para sempre a sua vida como um desertor, como alguém que deixou o apóstolo Paulo.
E aqui começa a nossa mensagem. Toda pessoa tem alguma história de fracasso. Toda pessoa tem alguma história de fracasso. O inimigo, ele é profissional numa modalidade. O inimigo é profissional em colocar culpa, vergonha e condenação sobre nós. A Bíblia fala que existe uma tristeza que o próprio Espírito Santo opera, mas essa tristeza que o Espírito Santo opera é para arrependimento, e arrependimento que gera vida. Mas existe uma outra voz que opera uma tristeza de condenação, de culpa e de vergonha. Essa é a voz do inimigo. Você consegue ficar imaginando aquele jovem fracassou, com a cabeça baixa, sabendo o que ele fez e não deveria ter feito? Eu abandonei o apóstolo Paulo, eu precisava estar lá. Coisa ruim na sua vida, gente, é você não estar no lugar que você sabe que deveria estar. Quem entende o que eu estou falando aqui? Na vida, alguns nessa vida, dentro sabe o lugar que deveriam estar, o lugar que deveriam estar vivendo, como deveria estar vivendo, e quando você não está. Eu já me senti assim várias vezes. Marcos está rotulado por um deserdor, por alguém que fracassa. Deixa eu me perguntar para você aqui nessa noite: qual é a sua história de fracasso? Qual é a história de fracasso da sua vida, o qual você está rotulado até hoje? Rótulos. O inimigo luta por colocar rótulos dentro de nosso coração, rótulos de pecado, rótulos de culpa, de vergonha, do nosso passado. Hoje, referindo ao Dia dos Pais, tenho tido a oportunidade, cara, de conversar com muitos filhos no decorrer desses anos. E sabe uma coisa que eu descobri? Que se a palavra pai é uma das mais importantes nessa vida, porque Deus é um pai, o inimigo tem uma principal estratégia e objetivo, que é destruir a paternidade entre pais e filhos. Conversando com tantos jovens, sabe algo que eu descobri? Que muitos filhos se sentem fracassados pelo fracasso da paternidade que você teve natural na sua vida. Alguns aqui não viveram com o seu pai natural presente. Alguns tiveram um relacionamento defeituoso com o seu pai. Alguns aqui se machucaram no processo. Alguns nem têm seu pai natural mais presente. Alguns aqui talvez se sentem rotulados por fracasso, pelo fracasso da paternidade natural do seu pai. Mas a segunda coisa que eu quero falar para ti hoje é que toda pessoa precisa de um pai que ame e direcione a sua vida. Toda pessoa precisa de um pai que ame e direcione a sua vida. Um pai tem 3 funções na vida de um filho: direção, proteção e limites. Direção é um pai que direciona o filho. Existe uma forte espírito maligno na nossa geração para tentar destruir a figura paterna, daquilo que Deus criou, dos valores de família. Sabe por quê? Abra seus olhos espirituais para conseguir ver aquilo que muitos não conseguem ver. Se a figura do pai é destruída, se a figura paterna é destruída, o destino de um filho está comprometido. Eu conversei com tantos jovens com problema na vida de paternidade, e deixe-me falar, se não é a misericórdia de Deus, querido, em curar e restaurar o nosso coração, todos sem exceção enfrentam muitos problemas emocionais. Marcos, a gente não tem informação sobre a ideia paterna dele, mas a gente sabe
que aconteceu algo, ele foi rotulado por um fracasso, e eu acho que ele está agora sentado, chorando, e ele está pensando, o que vai ser da minha vida agora? Eu tinha um propósito, eu tinha um chamado, e isso se perdeu. Marcos faz algo. Marcos ele vai para uma cidade chamada de Jerusalém, a capital de Israel. Ele não vai simplesmente lá porque tinha um shopping center legal. Mas sabe por que ele vai para Jerusalém? Porque em Jerusalém existe um homem lá. Quem está em Jerusalém? O apóstolo Pedro. Quem lembra Pedro, aquele que caminhou sobre as águas? Quando ele chega lá, eu fico imaginando, ele bate na porta de Pedro, no meio da noite, no meio da madrugada. Talvez Pedro estava com a sua mulher debaixo da coberta, vendo Netflix, ou talvez não. Pedro era casado, então ele deveria ter pedido uma pizza aquela noite, salgada, e a doce não precisava pedir, porque já tinha suprimento. Pedro estava feliz na sua casa. Interessante que o pessoal entende na piada aos poucos, né? Assim, aí começa a ter um delay. No meio da noite, Pedro está acostumado, ele é um pastor, ele é um apóstolo, atender gente fora de horário. Vou falar uma coisa para você, gente, você que se lança no ministério, você atende cada um fora do horário, teu WhatsApp pode tocar a qualquer momento, teu telefone toca a qualquer momento, bate na porta da tua casa a qualquer momento. Eu sempre fui disposto a atender pessoas em qualquer momento de necessidade. Tem um rapaz que hoje ele está dentro da igreja, pensa um rapaz, cara, que eu lutei por 10 anos para firmar os passos. Você sabe que tem uma diferença entre você vir até a igreja e você firmar os seus passos na rocha. Quem entende o que eu estou falando aqui? Esse rapaz levou 10 anos para firmar os passos na rocha. Hoje é um homem de Deus, que breve está abrindo o GPS dele. Mas num dia, 10 anos atrás, 2 horas da manhã, esse cara me liga. Eu ainda não tinha dormido, mas eu tinha já botado meu pijamão. Não vou relatar para ti qual é ele. Ele falou, Mateus, eu preciso conversar contigo. Eu falei, claro, amanhã a gente marca. Ele falou, não precisa ser agora. Eu falei, agora não, mano. 2 da manhã. Ele, não, mas Mateus, é urgente. Deu, tá bom então, cara. Mas eu já estou aqui embaixo. Ele falou, sério? Nossa, velho. Aí facalhou também, né? Demais, né? Desci lá, ele estava bêbado dentro do carro dele. Ele nem sabia o que ele falava. Ele dizia assim, Mateus, ela me deixou. Nem sabia o que falava, cara. Eu dei um abraço nele e falei, você é um homem de Deus. Quero profetizar na sua vida que um dia você ainda vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Ele dizia, amém, ela me deixou. Nem entendia. A gente tem que estar disposto. Pedro abre a porta para Marcos. E Marcos começa a contar. Eu acabei de abandonar o apóstolo Paulo. Eu acabei de fugir do meu chamado. Fugir do lugar onde eu deveria estar. Ele está chorando, eu fico imaginando, rotulado por fracasso. Uma coisa que eu tenho descoberto nessa vida, querido, que existem acontecimentos que marcam tanto o nosso coração, capaz de pessoas, se não forem tocadas com o amor de Deus, passarem por toda uma vida ainda lembrando de acontecimentos do passado. Marcos está rotulado por aquilo, mas o apóstolo Pedro, quem já fracassou, sabe entender quem fracassa. Quem já caiu, sabe ter misericórdia por aquele que cai. O apóstolo Pedro sabe o que ele diz? Acho que ele diz para a mulher dele, hoje não vai rolar mais, amanhã eu te prometo, nós vamos jantar à luz de velas, mas hoje eu vou ter que fazer a obra de Deus com esse rapaz. Vai para a sala, senta. Pedro sabe o que é fracassar. Você lembra quando Pedro jura amor por Jesus? E Jesus fala, Pedro, eu amo tanto você, eu estou curtindo tanto essa piada, você dizendo que me ama e está pronto para dar vida por mim. Pedro, você não sabe, mas antes que o galo cante 3 vezes, você me nega hoje 3 vezes. Pedro fala, nunca, eu estou pronto para dar vida por ti. Jesus dá mais um sorriso para Pedro. Eu acho que Jesus dá um sorriso para Pedro, sabe por quê?
Porque Jesus não se ofende com mais sujo pecado, mais suja atitude que a gente pode tomar. Para pensar que tipo de amor que é esse que Deus tem por nós, gente. Você conhece a história? Pedro nega 3 vezes, aquele galo ungido canta, o galo mais ungido que já existiu, eu acho. Jesus morre, Pedro joga a corda, Pedro vai desistir da sua vida com Deus. Isso não acontece contigo? Quando a gente erra, existe algo que tem que tentar entrar no nosso coração, quer saber? Eu vou jogar fora tudo. Quantos, querido, estavam indo bem na jornada e em algum momento da sua vida tropeçaram e disseram, eu não dá mais, eu não vou mais para a igreja, não quero mais ser cristão, eu não consigo. Deixa-me falar algo para você, pecou, corra para perto de Jesus, porque Ele ainda está te amando do mesmo jeito. Se arrependa e volta para Jesus. Pedro não vai fazer isso. Pedro ainda está influenciando outros 3 discípulos a saírem do chamado. Ele está num barco pescando, mas Jesus ressuscita, e Jesus com o seu amor, o qual é inconfundível, querido. Hoje eu dirigi no carro, eu estava pensando, cara, não dá para entender esse tipo de amor de Jesus, velho. Não dá para entender esse tipo de amor. Jesus chega lá e chama ele de filhos. João capítulo 21, ele diz, filhos, pescaram alguma coisa. Tem eco na praia. Eu acho que Pedro indignado, porque quando você está indignado, você é grosseiro. O que você tem a ver? João reconhece que era Jesus. Ele diz, é Jesus. Pedro tem um encontro na praia com Jesus, o qual Jesus pergunta 3 vezes, tu me amas, Pedro? Coincidência ou não, da mesma maneira que Pedro negar 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes se ele o amava. Eu acho que Deus sempre nos dá uma nova oportunidade para apagar o nosso passado e refazer um futuro na presença de Deus. Na mesma proporção do passado errado de Pedro, Jesus diz, você pode reafirmar o teu futuro correto agora. Marcos, deixa eu te contar, naquela fogueira na praia, no meio do meu fracasso, do meu rótulo de traidor, porque eu traí Jesus, Jesus me perdoou e me amou. Deixa eu falar para ti, Marcos, existe ainda uma chance para você, não se preocupe. Sabe qual é a coisa mais interessante? Na carta de 1 Pedro, é mencionado Pedro como um pai para Marcos. Eu acho que Pedro passa a ser um pai para Marcos. Ele começa a agir como um pai. E um pai, ele é encorajador, ele ama e direciona a sua vida, é isso que eu falei agora. Sabe o que Pedro fala? Você vai tentar de novo. Vai ter uma segunda viagem missionária. Eu não sei quanto tempo isso passa, porque o apóstolo Paulo nos é narrado que ele fez 3 viagens de evangelismo pela Ásia. A segunda viagem, Paulo diz, você vai voltar lá, no lugar onde você fracassou, e você vai avançar. Eu acho que Marcos dá um sorriso, e ele diz, obrigado, paizão. Não é tão incrível, querido, quando pessoas agem como um pai na nossa vida? Eu tenho repensado muito, gente, sobre o que vale a pena fazer com pessoas e não vale a pena fazer. Eu acho que eu quero ser lembrado um dia. Eu acho que eu tenho muitos anos de vida aqui nessa terra ainda, porque eu tenho muito tempo de propósito, mas o dia que eu não estiver mais aqui, deixe-me falar como eu quero ser lembrado. Como um cara que sentou com as pessoas e ouviu, como um cara que olhou para pessoas e acreditou, como um cara que foi pai para outros que não tinham uma paternidade. É isso que Pedro está fazendo. Agora tem um problema. Quando Marcos vai tentar de novo na segunda viagem missionária, o texto que a gente começou lendo hoje, a Bíblia fala que Barnabé leva consigo esse Marcos, e quando os dois chegam juntos lá, Pedro era um cara irredutível, ele fala, nós não vamos levar esse cara que nos abandonou na primeira viagem.
Barnabé fala assim: não, cara, o cara arrependeu, mano, vamos levar sim. Pedro falou, perdão, Pedro enviou, Pedro é bonzinho, Paulo não é. Paulo diz: não vamos levar não. Na primeira ele já fez aquele mico, na primeira ele já abandonou, ele vai abandonar a gente de novo. Eu conheço esse tipo de laia. Você já descobriu, querido, que pessoas às vezes têm pouca misericórdia sobre outras? No dias da tua falha conhecerás quem são verdadeiros seus amigos. Nos dias que fracassares, saberás quem de verdade está ali por você. Paulo fala: eu não levo esse rapaz, nem a pau. Barnabé, ele tinha um coração de pai. A propósito, você sabe o que significa a palavra Barnabé? Barnabé significa filho da consolação. Barnabé diz: não, Paulo, vamos levar o rapazinho. Ele é meio estabanadinho, mas vai dar boa. Ele é meio feinho, mas é bom. Paulo diz: não leva. Olha o que acontece, gente. A Bíblia fala que a discussão entre dois apóstolos, Barnabé e Paulo, é tão grande, a desavença deles foi tão grande, a ponto que os dois brigaram e se separaram. Dois homens de Deus, gente. A gente está falando do apóstolo Paulo aqui. Paulo segue para a Ásia. Barnabé, a gente leu, pega consigo Marcos e navega para uma ilha chamada Chipre. Esse é o meu terceiro ponto. Toda pessoa precisa de um pai para ajudá-la a vencer as dores da sua alma. Toda pessoa precisa de um pai para ajudar a vencer as dores da sua alma. Todos nós, querido, passamos por dores aqui na nossa alma. Todos nós temos experiências aqui nessa vida. E falando de paternidade, cara, que talvez marcaram o nosso coração. Não existe um relacionamento saudável entre pai e filho que não pagou várias vezes um pedágio chamado perdão. Sabe uma coisa que eu acho? Relacionamentos têm o poder de machucar a nossa vida. Nada tem o poder de machucar mais a nossa vida do que relacionamentos. Mas também nada tem o poder de abençoar mais a nossa vida também do que relacionamentos. Quando eu olho para a minha vida, cara, e eu sei a maneira como Deus ele quer restaurar a paternidade na nossa geração. Eu vejo a obra que Jesus fez dentro de mim. O inimigo é especialista em falar conosco. Acredite, a voz do inimigo está gritando, cara, o tempo inteiro para nós, para tentar a gente fazer acreditar nas suas mentiras sobre nós. Quando eu era um adolescente, eu recordo que essas vozes eram tão exponenciais dentro de mim, era tão forte isso dentro de mim, eu não me sentia valorizado, eu me sentia rejeitado por muitas coisas. Como o inimigo tem tentado marcar com rejeição o coração das pessoas, cara. Talvez você seja um deles hoje à noite aqui. Pessoas que não se sentem amadas, pessoas que se sentem inferior às outras. Eu me lembro como o inimigo vinha falando mentiras, agindo na minha mente, na minha maneira de pensar, tentando ferir o relacionamento de paternidade entre mim e meu pai. Eu tive a oportunidade de a gente ter um bom pai natural, não um pai perfeito. Na verdade, cara, a gente teve tanta cura de Jesus. Conversava com o pastor Fred um tempo atrás, cujo amanhã eu vou fazer uma live com ele, e ele falava para mim uma coisa assim: Mateus,
Meu pai já faleceu faz 7 anos. E no final da minha vida, eu sentei com ele, 1 ano antes de ele falecer. Eu chorei com ele, a gente se abraçou, a gente falou de coisas que a gente precisava falar um para o outro, perdoar um ao outro, coisas que estavam engasgadas dentro de nós, um para o outro. Há 7 anos, Mateus, o pastor Fred falou, eu tenho estado num processo de cura em relação à minha paternidade. 1 ano desses, meu pai ainda estava vivo. Depois meu pai faleceu, e Deus ainda está curando paternidade dentro de mim. Se o inimigo ferir a nossa paternidade, hoje é dia dos pais, a visão e o sentimento que eu tenho em relação ao meu pai natural, automaticamente eu transfiro para Deus. Você sabia disso? Pessoas que não tiveram um colo do seu pai natural, você talvez não consegue sentir como Deus te ama. Pessoas que não tiveram um pai próximo, automaticamente talvez você sinta que Deus está lá no céu e Ele não está próximo de você. Pessoas que tiveram um pai que punia você com rispidez. Punição é diferente de correção. Pais, corrijam seus filhos, não punam seus filhos. Corrijam. Se seu pai apenas te punia, talvez você sinta que Deus está esperando a primeira oportunidade de você errar e de te punir, de castigar você. Eu tinha tantos pensamentos errados, cara. Quando adolescente, eu recordo uma briga que eu tive com o meu pai, isso era por volta de quase meia-noite. Estava todo vestido de preto, eu não tenho problemas com vestir preto. Na verdade, hoje até eu acho que minha barriga diminui. Mas eu acho que, às vezes, algo exterior está informando algo interior. Quem consegue entender do que eu estou falando? Querido, nessa igreja você é livre para ser o jeito que você é. Se você quiser fazer uma tatuagem, não tem problema com isso. Se você quiser usar um piercing, não tem problema com isso. Se você quer usar calça rasgada, se quiser usar um terno, uma gravata, se quiser usar um chinelão, um tênis, você faz o que você quiser. Mas antes de você fazer qualquer coisa aqui fora, veja se você não está tentando externar algo que está aqui dentro, mal resolvido. Pensa num tigrão louco, era eu na adolescência, mano. Pintava o cabelo de azul, de amarelo, de branco, rapava na zero, deixava crescer, tentando chamar atenção a algo, porque aqui dentro se sentia vazio, rejeitado, sem atenção, sem amor. O inimigo tenta ferir a nossa identidade. A gente falou isso semana passada. Eu discuti com meu pai. Na vida a gente fracassa, cara, a gente falha tantas vezes. Era meia-noite, eu bati a porta da minha casa, eu saí de casa. Eu não tinha pensado numa coisa, onde que eu vou dormir agora? Achei uma árvore numa praça. Subi nela e dormi em cima da árvore. Hashtag Mateus Vida Louca. 7 horas da manhã eu estava ali passando no calçadão. Que cena. Fiquei 3 dias na casa de um amigo, depois 3 dias na casa de um primo, depois mais 3 dias na casa de outro amigo. Já parou para pensar, querido, que quando a gente está longe da nossa paternidade, uma coisa que deixa eu falar para ti, eu não falei isso de manhã, eu nunca falo de manhã, eles precisam me perdoar. Sabe uma coisa que eu creio, gente? Muito do temor que eu tinha por Deus na minha vida é porque eu tinha temor do meu pai natural. Sabe por que tem pessoas que não têm medo de fazer besteira, tomar más decisões na vida? Porque você não teve um pai natural, que você sabia que colocaria limites na tua vida. Eu falei que uma das razões das funções de um pai é trazer limites para um filho. Muito do temor que eu tinha por Deus, cara, é porque eu tinha temor do meu pai natural.
Agora eu já estou longe da minha casa. E eu falei, nós vamos fritar hoje à noite, no funk do Tigrão. Falei, vamos achar uma festa para ir. O Zulu estava comigo. O Zulu sempre está nos momentos errados. Mas o Zulu é um homem de Deus hoje. Os amigos sempre estão ali para incentivar. Barnabé. Mas não tinha muito festa, graças a Deus. Tinha formatura, coisa só lajeando na história. Eu falei, vamos, é a única coisa que tem, vamos nesse negócio mesmo. Aí me esqueci que não tinha terno, porque o terninho, malechim que eu tinha estava em casa. Aí eu tinha saído de casa, não podia voltar lá. E o que faz? Emprestamos um paletó, emprestamos uma camisa, emprestamos não sei o que, meu amigo emprestou outra coisa, aí não tinha sapato. Aí encontramos uma tiazinha que tinha um sapato, ela dizia, ó, esse aqui é do meu filho que morreu. Eu falei, mas não põe o pé dentro desse negócio, vai que ele me puxa também, pelos garrão à noite, né? Não, pode pegar o sapato dele aqui, se te servir, eu olhava para aquele sapato, o sapato olhava para mim, eu fiz o sinal da cruz, falei, ó Jesus, é o que tem, vamos com esse aí mesmo. Sempre tive dentro do meu coração, querido, valores, temor de Deus. Eu sabia onde era o meu lugar, onde não era o meu lugar. Eu sabia, cara, aquilo lá não era o meu lugar. Eu cheguei lá, olhava para o Zulu, olhava para mim, passava um, passava outro. Mateus, você aqui? Não, lá no morro eu estou. Um peixe fora d'água. Porque quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar, gente. Você sabe qual é o teu lugar, você sabe qual é a tua identidade. Fui embora, fui para casa de um primo meu. Quando eu cheguei lá, já fazia quase 10 dias que eu estava fora de casa, numa tarde, eu nunca me esqueço isso. Bateram na porta. Eu achei que fosse alguém entregar alguma coisa para o meu primo. Quando eu abri a porta, meu pai estava na porta. Meu pai chorava muito. Ele dizia assim para mim, filho, perdoa, pai, eu amo você, eu amo muito você. Ele me abraçou, a gente chorou junto naquele lugar, na porta, nunca me esqueço essa cena. E ele falou 2 vezes uma frase que eu nunca me esqueci. Ele falou, filho, volta para casa, porque o seu lugar é perto de mim. Desde todo esse tempo, cara, como eu já vi o inimigo tentando frustrar a paternidade natural. Talvez você mesmo possa contar uma história, gente, na sua vida, que quando você lembra da figura paterna natural, cara, seu coração é como a tela do meu celular que eu falei hoje, quebrado. Talvez você não conseguiu ou não consegue olhar nos olhos do seu pai natural, você ser livre para amá-lo. Muitos dos problemas, cara, eu prego a verdade aqui dentro dessa igreja, e nesse púlpito só tem um lugar para a verdade. Muitos problemas de sexualidade que a gente tem na nossa geração é por causa da falta da paternidade. Um pai que direciona o filho, um pai que diz, filho, você é amada, um pai que senta com a menina e diz, filha, você é amada, você é linda. Se um dia eu for pai de menina, cara, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, eu acho que eu vou ter muito ciúme. Quando uma irmã chegar perto, eu vou ter uma 12 comigo. Mas segundo, vários dias eu quero me ajoelhar na frente dessa garotinha e dizer, você é a menina mais linda desse mundo. Você é perfeita do jeito que Deus te fez. A presença de um pai, querido. Todo mundo precisa de um pai que ajude a curar as dores da sua alma. Marcos está naquele barco, o que eu chamo de barco da cura.
Barnabé sabia também o que era fracassar. Exatamente no livro de Atos, eu quero dar um endereço para você, 4:36 e 37. Fala de um homem que chega ao pé dos apóstolos, que era um homem muito rico, e ele deposita muitas riquezas, ele ofertou muito dentro da igreja. Acreditam que esse homem foi Barnabé. Quando Jesus estava ao mundo ainda, você conhece essa história, era intitulado na Bíblia como um jovem rico, um jovem qual é muito temente a Deus. Ele chega: mestre, o que irei fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele: tu já guarda os mandamentos? E ele fala: já. E aí nesse instante Jesus fala: só falta uma coisa para ti, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. A Bíblia fala que esse jovem abaixa a cabeça e ele perde a maior oportunidade da sua vida, ser um discípulo de Jesus. Talvez se ele tivesse aceitado, nós não contabilizaríamos 12 discípulos, mas talvez até 13. Ele perde a maior oportunidade da vida dele, porque ele amava as riquezas mais do que o Senhor. Sabe o que acreditam? Eu não tenho como provar isso para ti, que esse homem que joga todas as riquezas um dia é esse jovem rico, que ele olha para o passado fracassado dele, ele fala: eu perdi a oportunidade de ser um discípulo de Jesus, o que eu fiz? Mas quer saber? Eu não vou deixar com que o meu passado fracassado estrague o futuro glorioso que Deus tem para mim. Se o meu problema era amar o dinheiro, então toma tudo esse negócio aqui, eu vou ser um discípulo de Jesus. Acreditam que era Barnabé. Barnabé está com Marcos no barco, e ele diz: filho, eu também já fracassei, mas não se preocupe, eu quero ser um pai para você, um pai que vai ajudar você a vencer as dores da sua alma. Deixa-me falar para ti hoje, quais são as dores da tua alma que você tem carregado, em relação à sua figura paterna hoje é dia dos pais, e eu quero bater nesse ponto, nessa tecla. Você está livre para amar o seu pai? Você está livre para não ter ressentimentos, culpa, fracasso, independentemente se ele foi um bom pai ou um mau pai? Na vida a jornada não é perfeita, mas no final da conta, sabe o que todos nós precisamos? É do grande amor e da misericórdia de Deus por nós. Meu quarto e último ponto dessa mensagem é: toda pessoa precisa de um pai para ajudá-la a voltar a ser útil na área que fracassou. Toda pessoa precisa de um pai para ajudá-la a ser útil novamente na área que fracassou. A gente não sabe qual é o processo que Marcos vai passar, mas deixa-me falar algo para você. Pedro e Barnabé vão se tornar um pai para ele. Essa igreja, meu sonho é que essa igreja seja uma igreja de pais e filhos. A gente chama essa igreja de família, a gente chama essa igreja de família. Sabe o que é o mais lindo que o desenrolar dessa história? 2 Timóteo, a gente não tem dúvida que foi o último livro que o apóstolo Paulo escreveu. Lembra do apóstolo Paulo? A gente não tem dúvida pela linguagem que ele escreve. Ele está dizendo: já estou pronto, eu vou ser entregue como libação. O apóstolo Paulo cumpre uma missão tão grande nessa terra. Nós estamos pregando hoje, muitos que nós pregamos tem a ver com as cartas que ele deixou para igrejas, o qual Deus usa para nos edificar hoje. Mas no final da sua vida, o apóstolo Paulo está preso dentro de uma cadeia, ele vai ser morto por causa do nome de Jesus.
Porém, na minha Bíblia eu encontrei algo que talvez você não acredite. Eu quero que a gente projete isso aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 11. O apóstolo Paulo diz: só Lucas está comigo. Ele está escrevendo para o seu discípulo Timóteo. Ponto. Traga Marcos com você. Traga. A gente ouviu direito. Traga. Calma aí. Marcos foi aquele rapaz que você não quis levar na segunda viagem missionária, Paulo. Por que você está pedindo para que traga ele agora? Porque ele é útil para o ministério. A minha versão da Bíblia diz: ele é muito útil para o meu ministério. Aquele jovem que um dia fracassou se tornou útil na área que fracassou. O apóstolo Paulo muda de opinião em relação a Marcos. Sabe o que eu acho? Que o apóstolo Paulo também não era perfeito, mas ele consegue reconhecer: eu podia ter sido um pai melhor para ele. A propósito, foi o próprio apóstolo Paulo falou que na igreja existe muitos líderes e poucos pais. Que a gente não seja uma igreja de líderes, gente. Eu creio que Deus vai levantar a vida de cada um aqui para influenciar muitas pessoas. Quem pode dizer amém se você crê isso para a tua vida? Mas que a gente não seja uma igreja de líderes, mas que a gente seja uma igreja de pais. Porque apenas um pai de verdade faz algumas coisas por um filho. Traga-me o Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Aquele jovem agora tem uma nova história. Aquele jovem desertor, aquele jovem que teve um passado fracassado, agora se torna um homem útil nas mãos do Senhor. Esse mesmo jovem chamado Marcos foi o que escreveu o segundo livro do Novo Testamento, conhecido como Evangelho segundo Marcos, e ele é apresentado como um homem que não tem nenhum dolo, nada a se envergonhar, um homem irrepreensível. Tudo isso, querido, por causa de pais que ajudam filhos a terem um coração restaurado e curado. Hoje à noite, eu creio que o Espírito Santo aqui nesse lugar, ele quer curar o nosso coração em relação à nossa paternidade, gente. Hoje é o dia que Deus separou para restaurar relacionamentos entre pai e filho, filhos e pais. O profeta Joel no Velho Testamento profetizou: converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe o que eu acho? Que tem momento que o pai que indica o caminho para o filho. Converterei o coração dos pais aos filhos. Mas tem momento que o filho indica o caminho do pai e dos filhos aos pais. A restauração, gente. Deus, ele quer curar a paternidade na nossa vida. Onde você está, você pode fechar os seus olhos? Eu gostaria que você colocasse a sua vida diante de Deus agora. Eu gostaria que você pensasse no seu pai natural. No seu pai natural. Eu quero perguntar para ti hoje: existe alguma coisa que você carrega dentro de você em relação ao seu pai natural que você precisa perdoá-lo hoje? Nesse dia dos pais, alguma palavra, alguma atitude que ainda tem rotulado a sua vida, que você sente que tem influenciado a maneira como você se sente.
O amor do Pai perfeito, Pai celestial, está aqui hoje, envolvendo você agora, envolvendo a sua vida agora mesmo, com o amor dEle.